Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedemos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje seguimos com o Evangelho de São João, nesta terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Cada dia desta semana uma contagem regressiva para o final do tempo pascal deste ano. E nos diz o Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, vemos no Evangelho de hoje Jesus falando da glorificação. Chegou a hora. Qual hora? A hora da cruz. A hora da paixão, morte e ressurreição. Para esta hora que Jesus veio no Evangelho de João, recordemos, tantas pessoas querem negar este fato, mas é o próprio São João que nos mostra, pela boca de Jesus, que foi para isso que ele veio. E o que ele pede? Glorifica o teu Filho para que ele glorifique a ti. Ora, como assim glorificar? A fidelidade do Filho deu fruto da glória ao Pai. Glorifique assim ao Pai e o próprio Filho. Não é que é o sofrimento em si, mas a fidelidade levada a cabo, levada ao termo, levada até o fim, consequente do amor, onde Jesus também é glorificado pela sua ressurreição, pela glória do Pai manifestada nele. Recordemos o que meditamos no domingo. Jesus já foi ressuscitado no dia, aliás, Jesus já subiu ao Pai no dia da ressurreição. Por quê? Porque ali está justamente o Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou no Pai. E agora Jesus fala da vida eterna que o Pai deixou, que o Pai dá. Então, tenhamos em conta a vida do eterno, que deve de se manifestar em nós. Não somente a vida eterna enquanto a vida da eternidade, mas a vida divina manifestada em nós. E qual é esta vida? Ter intimidade com o Pai e com Jesus. Esta é a vida divina em nós. Mas é uma intimidade que, recordemos, este conhecer não é o saber, mas o viver, é o ser. Como meditávamos ainda no domingo, não é o encontrar com o ressuscitado, não é estar no lugar, mas é o ser alguém que Deus quer. E o quanto temos buscado, então, esta intimidade que nos faz diferentes, que nos transforma.
que glorifica o Pai em nós, porque vivemos dos seus ensinamentos, a sua palavra, o seu amor. Depois Jesus fala da glória que já tinha antes do mundo ser criado, que vai retomar no Pai, mas também diz: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. E mais adiante ainda segue que não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, quem são esses? Todos aqueles que acolhem a Jesus, que querem que suas vidas sejam transformadas por Jesus. A estes, o Pai dá sua graça. A estes, Jesus auxilia. Não o mundo. Por quê? Porque o negam, porque não o querem, porque o abandonam. Mas sim o Pai. Ou melhor, os que seguem a vontade, a palavra do Pai. E nós temos agido de forma mundana ou da vida divina? O Salmo nos diz: reinos da terra, cantai ao Senhor. E segue mais adiante: derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o povo. Fala da vida que o Senhor derrama, da vida que o Senhor gera, para aqueles que o acolhem e se tornam seu povo. Por fim, a primeira leitura de Atos nos diz: naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais pouco passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Vemos o discurso de despedida de Paulo aos anciãos. Diz e reconhece tudo aquilo que fez segundo a vontade divina. Anunciou o evangelho, proclamou, foi de casa em casa, foi no templo não, mas na sinagoga, fez aquilo que o Espírito Santo lhe conduziu a fazer, anunciando sempre o evangelho, não a si mesmo, chamando a conversão, a mudança. E agora se aproxima a sua hora. Uns verão mais. E assim o Espírito Santo lhe anunciou por onde passou que estavam reservadas cadeias e tribulações. Mesmo assim, Paulo não hesitou. Viu que sua vida não era para si. Continuou anunciando o Evangelho mesmo com o sacrifício de sua vida que o esperava. E o que isso tem a ver conosco? Nós, irmãos e irmãs, também estamos assim, anunciando o Senhor, anunciando a verdade do Evangelho, e tendo em conta que se as pessoas não querem a mudança de vida, nós não seremos responsáveis de sua condenação porque nós lhes anunciamos a verdade? Temos proclamado aquilo que o Senhor nos pede, onde quer que nós estamos, anunciando de casa em casa ou no lugar que o Senhor nos pede,
o seu amor, a sua graça, para que também se convertam e se salvem nossos irmãos e irmãs. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a nos aplicarmos cada vez mais à fidelidade, à vontade do Pai, para que, vivendo os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, possamos crescer em santidade, em graça, e assim, anunciando Deus ao mundo com nossa vida e com nossa palavra, possamos chegar um dia à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.